Rede Vitória apresenta Sustentavelmente. Fala, pessoal! Estamos aqui no podcast Sustentavelmente com vocês. Esse produto de geração de conteúdo, ele é um produto maior, é um produto da Rede Vitória, que faz parte de um projeto grande de responsabilidade social, ambiental e corporativa, que visa criar alianças em prol do desenvolvimento sustentável. Eu sou o Felipe Melo e eu sou biólogo, mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou especialista em gestão de projetos pela USP. Bom, minha carreira ela é feita ao longo do tempo, desde 2000 e alguma coisinha, eu não vou falar muito bem sobre essas datas aqui, porque vai entregar as idades, mas começou lá atrás, eu era consultor e era biólogo de campo em plataformas de petróleo. Passei por consultorias ambientais, passei pelo governo, fui analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, passei como gerente de projetos em empresas de consultoria ambiental. Hoje eu me dedico à produção de conteúdos ESG, a dar cursos, palestras e também em liderar equipes para gestão de portfólio de projetos em grandes companhias. Aqui do meu lado eu tenho a Fabiana Franco, que eu tenho a honra e o prazer de apresentá-los para vocês. Fabi, por favor, faça uso da sua gentil palavra. Obrigada, Felipe. Eu sou a Fabiana Franco, eu sou doutora em Comunicação, Saúde e Meio Ambiente, eu já tenho 12 anos de doutorado, sou uma pesquisadora internacional, sou consultora na área de comunicação, gestora de crise, e eu atuo em empresas de segundo setor, ensinando essas empresas a fazer ESG e atuo no terceiro setor, organizando o terceiro setor e fazendo com que o terceiro setor tenha projetos para fazer captação de recurso nas empresas de segundo setor que querem fazer ESG. Eu também sou vencedora do Prêmio Aberge, com um case que eu tenho, que é o Outubro Rosa, um projeto que a gente instituiu aqui no Espírito Santo com a AFEC. Eu tenho 20 anos de experiência com docência e eu sou especialista em transcodificação de linguagem primária para linguagem secundária. O que quer dizer isso? A gente pega a linguagem científica e transcodifica para o leigo. E é isso que o Sustentavelmente quer fazer. A gente quer trazer conteúdo de ciência para fazer com que as pessoas que não entendem determinadas siglas ou determinados conteúdos conheçam, possam se conectar com essas novidades de mercado. Mas eu também tenho um ativo muito importante, que é porque eu sou mãe da Marina. A minha filha é uma ativista social que já faz ativismo há 13 anos e hoje ela tem 18 anos. A gente também não pode esquecer, né, das coisas importantes que fazem sentido para a nossa vida. Agradecer ao Felipe o convite. Eu vou ser a co-host do Felipe aqui no Sustentavelmente. É isso mesmo, Fabi. A proposta aqui é contribuir para a divulgação e popularização das práticas inovadoras e comprometidas não só com o crescimento econômico das companhias, mas com as pessoas e principalmente na construção de um mundo melhor. E para falar sobre isso, trouxemos aqui no nosso primeiro episódio, a nossa convidada mais do que especial, a doutora Flávia Marquezini. Eu vou falar o currículo dela, parte do currículo dela, porque é encantador o currículo. Vamos lá. Doutora Flávia Marquezini, ela é advogada, consultora, coautora de alguns livros, dentre eles sobre ESG também, o Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholder, Manual de Compliance, O Futuro é Chique. Não é isso, doutora? Como construir agora cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. Um belíssimo livro. Consultora de ESG da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas e do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes Humanas, Criativas e Sustentáveis. Mais ainda, ela foi coordenadora do curso de pós-graduação em Governança e Gestão em Risco e Compliance da FDV, Faculdade de Direito de Vitória, coordenadora regional do Compliance Women Committee. Ela é embaixadora do Instituto Capitalismo Consciente e professora de Direito Ambiental e Direito Urbanístico, Compliance Ambiental e Governança ESG nos cursos de pós-graduação da Faculdade de Direito de Vitória, a nossa FDV, e de Compliance Ambiental na pós-graduação de ESG da PUC Minas, uma excelente pós-graduação. Ainda a doutora Flávia é procuradora do município de Vitória com mais de 20 anos de atuação na área. E o mais importante de tudo nessa belíssima biografia, ela é a mãe da Amanda e da Ana Clara. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Sustentavelmente. É uma honra ter a senhora aqui com a gente.
Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Fabi. É uma honra para mim estar aqui, principalmente no programa de estreia. Uma imensa felicidade e juntos eu acho que a gente vai conseguir fazer um barulhinho bom e, quem sabe, sensibilizar essa turma para esse tema tão importante. É essa a nossa missão de hoje. Então vamos lá, vamos iniciar então com um nivelamento de conceitos aqui, né, para a gente explicar um pouquinho o que, que é esse negócio do ESG, né? Ele tá na moda, ele se tornou uma sigla muito falada, né? E me diz uma coisa, Flávio, qual é a importância desse ESG? Por que que ela se tornou uma sigla tão falada assim? Explica um pouquinho pra gente. Olha, a gente tem que fazer um breve retrospecto para tentar entender que já há muito tempo, em diversos setores, né, no mundo, seja no setor produtivo, na academia, já há uma preocupação com sustentabilidade, principalmente a partir da década de 80. A gente começou lá com aquele relatório Brundtland, né, que instituiu o conceito de desenvolvimento sustentável, depois veio o movimento que buscou implementar nas organizações a responsabilidade socioambiental. Primeiro começou com uma responsabilidade social, responsabilidade socioambiental, depois veio aquela ideia do triple bottom line, né, no tripé, e a ideia de sustentabilidade corporativa, já num aspecto mais multidimensional, envolvendo aspectos econômicos, sociais e ambientais, e mais recentemente a sigla ESG, né, Environmental, Social and Governance, ou seja, o ambiental, o social e a governança, com o objetivo de integrar esses conceitos, mas o ESG ele surge também a partir de uma perspectiva diferente dos atores. Porque até então, quem se preocupava com essa questão ambiental, né, eram os agentes públicos, os ambientalistas, né, nós da academia. Então, nós tínhamos, assim, digamos, poucas vozes, e vozes que não eram, muitas vezes, de muito impacto no campo da economia. Por mais que, né, o Joe Ekman tenha colocado a ideia do triple bottom line e colocado o tripé econômico, eram poucas as companhias que conseguiam perceber a importância da sustentabilidade para a perenidade empresarial, para o futuro do negócio. Eram aquelas, né, pérolas que se destacavam aí no mercado. Mas isso não trazia escala. Com o avanço científico, o conhecimento e, principalmente, com os efeitos negativos, né, da degradação ambiental, como as mudanças climáticas, camada de ozônio e todos os ciclos que começaram a apresentar problemas visíveis e sensíveis, né, literalmente quando a água bateu, né, nas empresas, é que o mercado financeiro, que é quem manda, né, vamos dizer, quem manda no planeta, quem tem o dinheiro, começou a se preocupar com a questão, né? Então, a gente teve as entidades que organizavam, né, enfim, os bancos, as instituições financeiras, o próprio Fórum Econômico Mundial começou a compreender que os maiores riscos econômicos estavam associados aos riscos climáticos e outros riscos ambientais, chegando a figurar entre os 5 maiores riscos, porque não tinha mais como negar, né? O negacionismo ficou insustentável, porque até São Tomé, né, já tinha aderido à questão, uma vez que não tinha mais o que discutir em termos de tese, era visível, era sensível e era sofrível, né, os efeitos das mudanças climáticas e todos os outros problemas ambientais. As empresas começaram a perder fonte de matéria-prima, começaram a ter que mudar de localidade, sofrer impactos econômicos graves em razão dos problemas ambientais. Então, o negacionismo passou a ser algo, digamos, antiético, visivelmente, uma vez que todos nós estamos sentindo literalmente na pele esses efeitos. Então, entra aí um outro ator, né, que é o mercado financeiro e as grandes corporações. Então, a principal diferença, por exemplo, do ESG para a ideia de sustentabilidade empresarial, que ainda, né, vigora paralelamente, é que o ESG conceitualmente está ligado à questão das finanças, a ideia de investimentos sustentáveis, a ideia de captação de recursos, de criação de fundos, grupos especiais de ação, né, de como o dinheiro, a riqueza do mundo pode financiar a sua própria sustentabilidade. Então, acho que essa é uma diferença essencial. Uma outra diferença, e aí nem todos vão atribuir, eu gostaria até de acrescentar no currículo que hoje eu também sou estudante de filosofia, porque eu acho que
Foi uma demanda interna que eu tive no meu processo de autoconhecimento de que, né, a gente precisa estudar as bases filosóficas do que vem acontecendo no mundo atualmente. Então, nesse meu estudo filosófico, eu percebi uma coisa, que essa virada para o ESG aconteceu porque a vida como estava ficou insustentável, até mesmo, e talvez até principalmente, para quem estava no topo. Né, para os empresários que estavam aí morrendo, infartando, né, adoecendo, enfim, e sem usufruir de felicidade, né, sem falar na questão da perspectiva do risco, porque ESG está diretamente por ter a governança associada à gestão de risco. Então, a insustentabilidade dos valores, né, e do próprio propósito evolutivo, assim, do porquê disso, porquê crescer, né? Também veio corroborar para esse movimento, que antes de mais nada, gente, é financeiro, né? É uma preocupação. Olha, como é que a gente consegue se manter vivendo, funcionando, produzindo, lucrando nesse planeta que está em fase avançada de degradação, que, segundo os cientistas, já ultrapassou 7 dos 9 limites planetários, né? Então, a gente está... essa é a realidade atual do ESG. Certo. É muito legal você falar sobre riscos também. Então, é sobre dinheiro, né? Nós estamos sobre falando... dinheiro. Uma grande diferença que o John Elkington, assim, tentou, mas não conseguiu, foi que o Triple Bottom Line, ou o tripé da sustentabilidade, ele é ambiental, social e econômico. Só que esse econômico a gente nunca conseguiu, de fato, implementar no passado. Então veio o mercado financeiro e falou, opa, tem risco para o meu dinheiro. Não é isso? É mais ou menos sobre isso, né? Quando ele começou a tomar, né, as primeiras condenações judiciais, né, por financiamentos de empreendimentos com alto risco ambiental, a gente tem que ver que isso, paralelamente, eu que sou advogada, pude acompanhar que isso foi muito paralelo com as primeiras grandes condenações por corresponsabilidade das instituições financeiras por grandes desastres ambientais. Então, quando elas perceberam que elas, né, também vão pagar a conta, elas resolveram se mexer. Entendi. E essas empresas, elas estão preparadas mesmo para a prática da sustentabilidade? Vamos falar um pouquinho, até assim, não falo nem as grandes, porque as grandes, como você já disse, a água já bateu ali, né? Então, as grandes já estão se preparando, algumas já estão se preparando há muito tempo. Vou falar um pouquinho das pequenas e médias empresas ali. Como é que funciona isso? Elas estão preparadas para isso? Como é que se implementa um ESG numa pequena ou média empresa? Olha, algumas, né, a gente tem empresários de visão, assim, mas infelizmente ainda são minoria. O que a gente observa que leva uma empresa a buscar essa inserção, né, no universo ESG é principalmente as demandas dos seus fornecedores. Eu até escrevi há um tempo atrás um artigo sobre isso, que é sobre a questão do efeito cascata. As empresas grandes e as grandes instituições financeiras, elas têm uma responsabilidade muito grande com a sua cadeia de fornecimento, né? Com o escopo 3, que a gente costuma dizer, elas têm essa responsabilidade. Então, a partir do momento que elas começam, se não a exigir, mas pelo menos a incentivar que a sua cadeia comece a se adaptar, né, num processo educativo, com a realização de cursos, treinamentos, tal, as pequenas empresas começam a se interessar e inserir nesse processo. Então, por exemplo, eu mesmo já dei consultoria para pequenas empresas que iam passar por uma auditoria, né, ou até mesmo por uma avaliação por dessas agências de rating do seu né, da empresa para a qual ela presta serviços, e aí por isso ela teve que se adequar. Então, a maior parte, nós seres humanos somos assim, a gente aprende no amor e aprende na dor. Né? Então, alguns buscam pelo seu propósito, porque acreditam, porque são jovens que já são, né, da geração, enfim, Y e Z e tal. Outros, né, já são baby boomers, têm uma visão mais antiga, mas acabam buscando porque o seu contratante exige. Então, a gente observa que há esse movimento, mas ainda é muito incipiente. As pequenas e médias empresas, muitas nunca nem ouviram falar. Por isso que um espaço como esse é tão importante e queria dizer que para elas é mais fácil. Né? Ao contrário do que parece, existem métodos, eu mesma desenvolvi uma metodologia específica para micro e pequenas empresas, em que torna isso mais simples do que parece, menos dispendioso do que parece. Então você vai contar pra gente. Posso como contar? É que é esse método? Vou entregar um pouco do meu ouro aqui para vocês, tá? Vou até abrir aqui o meu
meu rascunho aqui, ó, minha Olha, colinha. Felipe, eu tô achando que isso foi um brinde, hein? É, Prazer isso eu não tava a Flávia previsando, com esse ótimo. método. Atenção você aí, que a Flávia vai mostrar esse método que ela criou, né, para as pequenas e médias empresas. Pois é, então olha só, eu chamei esse método de base 7, porque ele é trabalhado em 7 etapas, né? Então a primeira coisa é que a gente precisa do convencimento da alta direção. Essa metodologia que eu desenvolvi, ela guarda um paralelo com os pilares dos programas de integridade, de compliance nas organizações, que inclusive fazem parte do conceito de governança. Então, a primeira coisa que a gente precisa é saber o seguinte, olha, o CEO da empresa, o dono da empresa, né, enfim, a chefia, quer isso mesmo? Está convencida? Né? E por quais motivos? Porque eu volto a dizer, não precisa ser santo para implementar ISD, né? Não precisa. Essas questões, enfim, morais, isso vai ser discutido em outra esfera, na esfera espiritual, né? Não é disso que a gente está falando aqui. Eu particularmente busco, mas se não é o seu caso, fique tranquilo. Não tem problema. A gente precisa entender a sua motivação, porque o ISD está relacionado com o propósito. E para que ele, de fato, produza resultados, ele precisa ser transversal na organização. Então, isso precisa estar muito delineado, por exemplo, no planejamento estratégico, né, relacionado ao propósito da organização. Então, o pontapé inicial, que eu chamo de base start, é um evento com uma palestra, um curso, algo que motive essa alta direção e também comece a disseminar os conceitos básicos elementares para os colaboradores, eventuais fornecedores. Então, é importante ter esse evento ou esse curso, esse treinamento de início, né, para chamar a atenção para o problema, para saber, olha, você quer, mas o que você quer, os limites do que você quer, né? Então, eu acho que isso é importante. Depois, a base humana é fundamental, né? O ISD é algo que pode ter o suporte de inteligência artificial, né, o suporte tecnológico, mas é algo eminentemente humano, trabalha valores humanos. Então, é importante que você tenha uma instância responsável dentro daquela empresa, ainda que seja um pequeno comitê de 3 pessoas, né, que já tenham até outras atribuições, mas que destinem uma parte do seu tempo, né, e dos seus recursos para essa agenda em específico. É claro que aquele que quer fazer de verdade, ele vai dar mais atenção, ele vai destacar pelo menos uma pessoa só para aquilo, ou ele vai reduzir, né, a carga de trabalho desse grupo, desse comitê, porque tem gente que coloca assim só para inglês ver, pega a pessoa que já não tem mais tempo nem para respirar e joga mais essa atribuição nas costas dela, obviamente não vai funcionar. Então é preciso que se tenha esse bom senso. Então essa base humana da instância de pessoal responsável também é a segunda base. Depois a base estrutural, né? Recurso, espaço físico, meios de comunicação, né? Essa parte de estrutura é também fundamental, porque por mais que não demande altos investimentos, um pequeno investimento, né? Um canal de comunicação, isso tudo é o mínimo que se possa ter. E isso é claro que vai depender, o tamanho dessa base vai depender da materialidade daquela organização. Sim. Então, se é uma empresa de baixíssimo impacto, isso pode ser muito pequeno ou ínfimo, e já tive empresas que não precisam investir nada, fazer um mero rearranjo da estrutura que já tinha internamente. Agora, se você é uma empresa, ainda que pequena, mas de maior impacto, que precisa, né, ter uma demanda maior em termos de materialidade ESG, e vai precisar de compromissos excedentes, você vai precisar de investimentos maiores. Então, isso tudo tem que ser visto caso a caso. Mas é importante dizer que tem que ter, né, uma mínima estrutura. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para o meu prato, porque às vezes é só comunicar corretamente o que você está fazendo. Às vezes um bom consultor chega e faz você perceber que essa materialidade existe, que você já está também executando ações para que isso impacte, e aí uma boa comunicação adequada, afinada, faz com que isso apareça do jeito que precisa aparecer para todos os stakeholders, quem está envolvido, né? Sem dúvida, Fabi, é sistematizar, porque a gente percebe que muitas vezes são ações que estão assim pontuais e pulverizadas, né? Então é muito importante a gente ter essa capilaridade, né? Transformar isso num sistema, porque o ESG, né, ele tem que ser sistêmico e comunicar, sem dúvida. Inclusive, essa é um outro pilar importante. A comunicação tem um pilar só para ela, isso aí, porque tem a questão dos reportes, né? Sim. E aí, dentro da execução mesmo da política, eu dividi a base também em 3 etapas. A base que eu chamo de obrigatória, a base estratégica e a base voluntária. Por quê? Porque existem aquelas ações que decorrem de leis,
de exigências do contratante, de exigências do mercado em que aquela empresa atua. Então, isso eu chamei de base obrigatória. É o mínimo que ele precisa fazer. É aquilo que, se ele não fizer, ele vai sofrer sanções. Ou ele vai perder contratos, ou ele vai receber multas do poder público. Né? E muitas vezes, nessa base obrigatória está a própria legislação, o licenciamento ambiental, a política trabalhista, os taxas, TCAs. Então, essa base é obrigatória. Depois, ele parte para uma base que eu chamo de estratégica, que aí é como ele vai se colocar no mercado, né? Ou seja, ele precisa ampliar a sua base de clientes, por exemplo, que envolve geração Z, por exemplo. Então, ele precisa dialogar com esse mercado. E aí ele vai ter que pensar se vale a pena para ele, por exemplo, assumir alguns compromissos internacionais, como, por exemplo, ser signatário do Pacto Global, né? Se comprometer com os ODS, quais são os ODS que têm relação. Então, isso eu chamo de base estratégica. E na hora de escolher, por exemplo, com quais ODS ele quer se comprometer, ele tem que analisar justamente a sua matriz de materialidade, né? Aquilo que ele mais impacta. Não adianta ele escolher aleatoriamente algo que eu vou chamar de perfumaria, que não tem nada a ver com o impacto que ele gera, né? Ou com aquilo que o seu mercado consumidor demanda daquele tipo de empresa, ou espera daquele tipo de empresa. Então, é fundamental que se tenha um olhar estratégico na hora de escolher esse tipo de ação. E, por fim, as ações voluntárias, que estarão mais relacionadas ao propósito filosófico, organizacional da empresa. É aquilo que a empresa pode ou não fazer, mas que, se ela fizer, vai gerar um diferencial para ela no mercado. E aí pode dar acesso para ela, né, a outros mercados. Se é uma empresa com possibilidade de negociar, por exemplo, com o mercado internacional, vai abrir portas para países que fazem due diligence ambiental, que se preocupam com a questão social, né? Pode trazer, por exemplo, uma maior inserção nas redes sociais e, consequentemente, ampliar o consumo. Então, essas seriam as bases que eu chamo de conteúdo. Depois vem justamente o pilar da comunicação. Qual né? passo que nós estamos, Flávia? Vamos lá. Nas empresas? Não, aí aqui. Quinto. A gente está aqui no sétimo, desculpa, já na base, porque eu falei, ó, base START, que é o evento, humana, estrutural, obrigatória, estratégia, voluntária, e agora a base externa, que é justamente a comunicação, o treinamento e o monitoramento dessas ações. Certo. E aí, eu costumo dizer que em matéria de ESG, não basta botar o ovo, tem que cacarejar. Tem que cacarejar. E esse cacarejar é importante que seja um cacarejar correto, e a importância do profissional de comunicação nesse processo, transparente, e o mais importante de tudo é que tenha lastro. Verdadeiro. Por isso que eu coloco ele como a última base, porque você só pode comunicar depois que você fez o seu dever de casa, né? Depois que você, de fato, implementou um sistema ESG na sua organização. Porque se você começa a comunicar, ainda que você tenha feito uma ou outra ação pulverizada, e aquilo não tem lastro, o risco de você ser desmentido publicamente, o risco de você passar por aquele que pratica greenwashing ou ESG washing, ou seja, né, que realizações fake, e isso prejudicar ainda mais a sua imagem, porque a empresa que passa por uma situação pública, por exemplo, uma acusação pública de greenwashing, ela fica com a imagem mais abalada, ela tem mais impacto, por exemplo, financeiro, do que uma empresa que não divulgou nada. Né? A gente vê casos aí na empresa que alguns estudos mostram que as empresas chegam a sofrer impactos de 30% a 40% no seu faturamento. É muita coisa. Uau. É muita coisa. Eu me lembro especificamente do caso da Zara, quando, né, teve seu nome associado a trabalho escravo, que o impacto imediato foi de 35% do faturamento. Sem falar que até hoje, a minha filha mais nova não compra nada lá, não aceita. Recentemente, com essas questões ligadas às mudanças climáticas no sul, né, e às enchentes, uma empresa específica de animais optou por não salvar os animais e salvar o maquinário e tal. A minha filha não passa nem na frente da loja, tem pet, mas não compra nada. Então, assim, tem uma geração já que vem com essa consciência de não... Hoje o público já está escolhendo, né, o que consome de acordo com a responsabilidade social institucional da empresa. Então, hoje já tem esse compromisso de comprar com gente que faz bonito, faz direito, né, que não está maltratando ninguém, que não está escravizando ninguém, e a gente tem que levar isso em consideração. Aí vamos voltar lá para o começo da nossa fala, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Né? As pessoas ficam achando que é só para proteger o meio ambiente, não é só isso, né? A gente precisa
preciso entender. Não é. Inclusive, por falar em dinheiro, né, hoje os jovens, essa turma, né, da geração Y e Z, é muito preocupada com a questão dos investimentos, né? Eles já têm toda uma motivação para geração de renda passiva, e é impressionante como eles já ouvem canais de investimento e tudo mais, né? Querem aprender desde muito jovens. É claro que isso varia de classe social para classe social, mas mesmo nas classes mais baixas existe já um público para esse tipo de conteúdo financeiro. E com isso, eles vão aprendendo desde muito cedo a ler balanços e relatórios. Sim. Então, existe um movimento dentro do ESG para tornar mais acessível os relatórios de sustentabilidade, e a gente tem algumas referências, por exemplo, o relatório de sustentabilidade do Grupo Globo, ficou uma coisa fantástica, até porque a praia deles é comunicação mesmo, né? Mas ficou uma coisa muito bacana. Então, ou seja, eles prestam todas as informações para os investidores, as informações formais, mas de uma forma lúdica que qualquer um entende, né? Então, a gente tem alguns relatórios que estão se transformando em referência, e os próprios órgãos reguladores da emissão de relatórios, né? Hoje a gente tem vários tipos de modelagem pré-relatório, mas eles estão mudando a formatação para exigir uma linguagem mais simples, acessível, mais focada em tópicos, para que a população em geral, né, principalmente o jovem, possa fazer o controle efetivo do que a empresa está relatando, né? E detectar, é como se todos fossem aí tribunais de contas, Ministério Público, né, fossem fiscais desse tipo, pudessem denunciar. Fora as agências de rating, as ONGs que trabalham com isso denunciando, né? Então, assim, a gente tem muitos olhares hoje para dentro da empresa, aquilo que num passado muito recente era restrito só a analistas de grandes acionistas, hoje você já tem jovens de 16, 18 anos conseguindo ler e traduzir aquilo com uma facilidade muito grande. Então, é importante que as empresas comuniquem de forma clara e correta para que possam captar esses novos investidores aí. Verdade. O que a gente está falando aqui é que tem mais benefício, na verdade, investir nessa agenda, né, do que despesa. Tem despesa, mas os benefícios são maiores. Tem investimento. Investimento. Boa palavra, investimento. Dizem que quem não entra nessa agenda de ESG vai perder mercado, valor de mercado. Isso é real? Olha, eu hoje já não tenho mais uma visão tão romantizada sobre essa questão, sabe, Fabi? Acho que a gente tem que ser bem realista. Existe uma boa parcela e existe muito dinheiro, muito recurso para investir. Então, se a gente pensar na criação de fundos ESG, na criação, né, de fundos de pastas específicas, né, fundos ambientais, grupos de ações específicas, carteiras, a gente tem muito mais recurso, digamos assim, destinado a investir nessas áreas do que sim. Mas, infelizmente, o mercado financeiro, ele funciona por razões que muitas vezes a gente desconhece. Sim. Então, por exemplo, vez ou outra, as empresas do ramo armamentício, né, elas têm um up no meio, e aí é todo mundo que corre para isso. Ainda falta a responsabilidade, tanto dos grandes quanto dos pequenos investidores. Meu marido, por exemplo, é consultor financeiro, e eu converso muito com ele sobre isso. Nós temos algumas éticas lá em casa, alguns tipos de empresas a gente não pode investir. Alguns combinados. Né? A gente tem uns combinados, mas ele, vez ou outra, vem extremamente tentado, falou, tem certeza que eu não posso investir na empresa X? Eu falei assim, olha só, arma não, né? Arma não. Ou então numa grande poluidora, eu falei, olha só, vamos lembrar, você vai dormir tranquilo quanto a isso? Mas a verdade é que as pessoas não estão preocupadas com isso ainda. Eu acho que, às vezes, o pequeno investidor, aquele que compra uma outra ação, que está começando, ele não se dá conta do poder regulatório que ele tem. Sim. Né? Quando ele escolhe por um grupo de ações que é sustentável, quando uma empresa, por exemplo, integra o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, por exemplo, que é uma empresa que passou por toda uma análise de investigação, quando ela publica relatórios no formato GRI, não são empresas perfeitas, são empresas que têm as suas contradições, mas são empresas que passaram por um processo criterioso de avaliação. Então, é muito mais seguro, porque a gente precisa analisar o ESG sob esse prisma da governança que é a gestão de riscos. Tá? É muito mais seguro. Você quer
continuar investindo, né, numa grande poluidora que vai se envolver num grande desastre, vai ter um impacto gigantesco, e você vai perder aí 7% no único dia, como aconteceu recentemente na história do país, ou você quer investir numa empresa sólida? Eu sou obrigada, muitas vezes, a ouvir os programas, né, de YouTube, os podcasts de investimento por conta do meu marido, ele está do lado, e aí eu percebo que os grandes investidores, aqueles que são, assim, né, milionários no país, né, bilionários alguns, eles se preocupam com isso, eles têm as empresas queridinhas, e as empresas queridinhas são empresas que passam segurança para eles, né, que têm balanços sólidos, que têm valores sólidos, né, que não são aquelas empresas que ficam menos sujeitos a intempéries de mercado, então são aquelas empresas que o Nassim Taleb chama de antifrágeis, porque criam uma estrutura robusta que suporta as grandes tempestades, literalmente. Então, essas são empresas ESG, porque essas se preocupam, têm boas estruturas de governança, têm a preocupação ambiental e têm a preocupação com o social. Então, eu acho que mais sobre o prisma, assim, eu vou ganhar muito dinheiro. No futuro próximo, acredito que sim, mas nesse momento, é mais sobre a perspectiva da gestão do risco. Então, eu queria te agradecer, muito obrigado pela sua presença, queria agradecer a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, seja em casa, no trabalho, na academia, tem tanta gente que ouve podcast na academia. Verdade. Né? Eu mesmo. Então, queria agradecer a todos vocês, nos sigam, nos curtam nas redes sociais, nós estamos sempre aqui. Esse é o podcast Sustentavelmente para você. E por fim, eu queria agradecer também a estrutura da Fornexus, presente em 4 estados do Brasil, excelente para você gravar os seus vídeos, seus cursos e etc. O que você quiser. Porque se não fosse eles, a gente também não estaria por aqui. Muito obrigado, Fabi. Muito obrigado, Flávia. Queria que você desse as suas últimas palavras para a nossa convidada, por favor. Flávia, agradecer enormemente. Esse é o nosso primeiro episódio, né? De muitos, né? Muitos. Felipe? Mas dizer que sua generosa contribuição, aceite desse convite e agradecer essa divisão de conhecimento com a gente. Você é muito bem-vindo aqui. Volte quando quiser. É uma honra para mim, gente. Fiquei muito feliz e tudo de bom, né, vai bombar, né? Sustentavelmente vai bombar com certeza. Obrigado, pessoal. Nos vemos no segundo episódio em breve. Sustentavelmente. Oferecimento. Dinamis, a solução segura. Terceirize com o melhor custo-benefício do mercado. Vitória Airport, comprometido com o meio ambiente. Realização Rede Vitória.